Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente fazer aquela resenha boa de vascaíno para vascaíno. Nesse vídeo aqui eu quero trazer uma galera que entende pouco de bola. Vou começar falando do Mauro Galvão. Jogava pouco ali na zaga, né? E a gente teve aí dois zagueiros que realmente, cara, deram um show lá dentro do Mineirão. Colocaram, o Bambu colocou o Paulinho num bolso e o Léo colocou o Hulk no outro. Bem assim, né, família vascaína? Mas, cara, eu vi poucas pessoas falando da coragem do Maurício Barbieri e o Mauro Galvão tocou nesse ponto. Quero saber se você concorda com o Mauro Galvão. Quero trazer também aqui a galera lá do Boleiragem, né? Tava lá o Roger, o Caio, o Maestro Júnior e também o Grafite tocaram em pontos interessantes aí do nosso Vascão na sequência do campeonato e destacaram também alguns jogadores que a gente vai trocar uma ideia aqui aí nos comentários. Mas antes, preciso falar aqui da minha parceira, a PagBet, tá fechadona com o canal Vasco em Família e aquele recadinho estilo Milton Neves, né? Fazer um merchan aqui. Se liga no recado da PagBet. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado, família, eu vou deixar aqui o link no primeiro comentário fixado. Já falei aqui diversas vezes, a PagBet tem um cadastro muito rápido, né? Tem atendimento humanizado lá. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar em contato com eles, com a plataforma. 24 horas, as cotações estão lá em cima, família vascaína, com apenas R$1. Você já pode começar a sua aposta. E olha que tem muitas opções hoje. Por exemplo, tem aí Liga dos Campeões. Olha esse jogo, Bayern de Munique e Manchester City. Tem também aí diversos brasileiros também jogando hoje também, né? Tem o Corinthians, tem o Flamengo. Não conheço esse time, se dá para secar, fazer uma fezinha contra o Flamengo aí. Mas tem várias opções lá na plataforma da PagBet. Está fechado aqui com o Vasco em Família. Se você puder dar essa moral aí, Thiago, já tô em outra casa de aposta. Fecha com a PagBet porque eles estão dando a moral aqui no Vasco em Família. Tamo junto! Vamos seguir aqui o nosso vídeo antes de trazer aqui a galera do Boleiragem e também o Mauro Galvão dando uma moral aí ao Maurício Barbieri. A gente tem que pincelar, sempre gosto de fazer isso aqui, os times que entraram em campo ontem na família vascaína. A gente viu o Bragantino, São Paulo aí ganharem pela Sul-Americana e isso tem muito a ver, a gente vem comentando isso, né? Esses times estão aí tendo um desgaste, jogando com seus jogadores titulares e no momento pode chegar ali contra o Vasco, poupar um atleta ou ter um desgaste em outro e o Vasco jogar com a intensidade, né? Saber aproveitar disso. A gente viu ontem o Fluminense, né? Em campo, ganhou aí por 1-0 do The Strongest e estava ali com o seu time titular. Somente quem não jogou foi o Kenon e estava ali o Lima no lugar. Então o Fluminense é um time que está próximo aí do Vasco enfrentar. E só para você ter a noção, família vascaína, até o Vasco entrar em campo contra o Atlético Mineiro, o Fluminense ele já tinha feito 6 partidas. 6 partidas até a estreia contra o América Mineiro. E aí, até enfrentar o Vasco, nosso Vascão aí, na 4ª rodada, o Fluminense vai ter mais 4 partidas e o Vasco 2, enfrentando o Palmeiras e enfrentando o Bahia. E você vê que o Fluminense está tentando ali contra o América, fez um time misto, mas está poupando poucos jogadores. Então é uma situação que o Vasco pode se aproveitar disso, família vascaína. O Palmeiras também, né, que é o nosso próximo adversário, vai entrar em campo amanhã contra o Cerro Porteño, um adversário que ganhou, né, na Libertadores do Barcelona de Guayaquil, perdão, e o Palmeiras perdeu, né? Então deve entrar ali com força máxima para não se complicar na Libertadores. Eles já pouparam poucos jogadores aí diante do Cuiabá, né? Se eu não me engano, só o Rafael Veiga que não jogou, o resto todo mundo ali era titular, então é uma situação que o Vasco também pode se aproveitar. Será que não vai poupar contra o Vasco? E também tem o Bahia aí, família vascaína, que até enfrentar o nosso Vascão, também vai fazer mais partidas aí que o Vasco, né? Vai jogar contra o Botafogo pelo Brasileiro, mas tem uma partida no meio de semana contra o Volta Redonda e o Vasco vai estar descansando. Então o Vasco realmente tem que usar sim dessas possibilidades, jogar com intensidade, com muita raça, com muita vontade, porque esses times aí têm muitos compromissos, família vascaína. E só pra gente finalizar nessa parte, cara, eu queria citar aqui o Atlético Paranaense, né? Porque é um exemplo para essa molecada aí do Vasco, né? A gente fala muito disso, né? Que o Vasco tem um time jovem, no momento de oscilação
As peças que tem no banco são jogadores que não sabem se vão aguentar a pressão do Campeonato Brasileiro. E aí eu tava vendo o Atlético Paranaense, tive a oportunidade de acompanhar o jogo inteiro contra o Atlético Mineiro, né? Ganharam por 2-1 e, cara, você vê muitos jogadores jovens no Atlético Paranaense. A gente cita aqui o Kelvin, 22, o Eric, joga demais o volante, 25, o Christian, que quase, eu acho que o Vasco teve interesse, né? 22, Pedrinho, lateral esquerdo, que o Atlético Paranaense comprou do Vitória, 20 anos, o Vitor Roque é acima da média, né, 18, e o Bento, goleiraço, 23. Então, família vascaína, a importância também de você estar sempre aí numa Libertadores, fazendo jogos decisivos, né? Porque essa molecada, irmão, além do talento que eles têm, vão criando uma casca. Um jogo ontem pesado, difícil, os moleques, cara, deram um show, conseguiram aí os 3 pontos em cima do Atlético Mineiro. Então, é importante demais o Vasco pegar esses jogos assim contra o Atlético, contra o Palmeiras e ter resultados positivos para dar moral para essa molecada do Vasco, né? Entrou ali o Figueiredo, entrou o Barros, entrou o Galaça na sequência do jogo, o Rodrigo se portou muito bem, e aí, cara, a pressão danada, então com certeza a molecada do Vasco ali já criou uma casca, mas é importante você passando por isso, por essas etapas, para que eles realmente, né, além do talento deles, ter a confiança e a experiência por ter passado por esse tipo de situação. Eu achei a molecada ontem do Atlético Paranaense um bom exemplo aí para os crias do Vasco. Vamos seguir aqui o nosso vídeo e trazer o Mauro Galvão, né? Que entendia pouco, né? Entende pouco aí da posição de zagueiro. E a gente viu ali uma mudança, né? Até comentei no pré-jogo que eu não faria, né? Eu continuaria com o Capasso, mas a gente tem que entender, até falo, o Edmundo fala muito isso, né? A gente não tá vendo os treinos, não sabe como cada jogador tá se portando ali. E o Barbieri, ele fez uma opção, que foi a do Bambu no lugar do Capasso. E aí, cara, eu vi pouca gente comentando isso, né? Porque se a gente recordar, na primeira partida contra o Flamengo, na semifinal, o Barbieri também chama uma responsabilidade para ele, tirando o Rodrigo e colocando um Galaça. E aí, contra o Atlético Mineiro, na estreia, um time dificílimo de ser batido, ele também, posso dizer, que fez alguma coisa parecida, né, família vascaína? Porque você colocar o Bambu é um cara que também não tem muito prestígio com a torcida do Vasco. Não estou dizendo que o Capasso também morre, a gente morre de amores por ele, mostrou potencial, acho que é um bom zagueiro, mas vinha falhando ali, né, nas 2 partidas contra o Flamengo. E aí o Mauro Galvão chamou a atenção para essa situação. Se liga só. Pois é, eu acho que é importante você dar uma sequência para a equipe poder jogar e repetir a escalação é sempre muito importante. O jogador se sente mais confiante, se sente mais seguro, todos ali sabem o papel de cada um. É claro que tem coisas que acontecem dentro dos treinamentos que a gente não tem condições de acompanhar. De uma delas foi essa do Capasso não ter jogado e ter jogado o Bambu. Ou seja, é uma decisão que o treinador tem que tomar às vezes. Uhum. E ele tomou essa decisão, as coisas deram certo. A gente sabe como é que é o futebol, né? Se não tivesse dado certo, isso tudo ia cair em cima do Barbieri, né? Então, ele está vendo, ele tem a condição de avaliar melhor e talvez, eu acho que a situação do Capasso em relação ao Bambu seja a questão da mobilidade, talvez o Bambu seja o jogador mais rápido e consiga complementar melhor o Léo, eu acho que deve ter sido em função disso, porque ele é um jogador mais rápido, ele consegue chegar com mais assim, velocidade no atacante, e houve essa mudança, mas no geral foi praticamente o mesmo time que a gente vinha já falando, né? O meio de campo com aqueles jogadores, e sem invenção, né? O Rodrigo jogando de primeiro volante, o Andrei e o Jair, na frente o Peck, o Pedro Raul e o Alex. Então, quanto menos inventar no futebol é melhor, né? Essa questão do Capasso é uma decisão do Barbieri, ele deve ter acompanhado os treinos e visto que o Bambu estava melhor. Ele acabou optando por ele, deu certo, né? E a questão do Vasco, eu acho que o fundamental foi a forma que o Vasco jogou. Um time agressivo na marcação, apertando sempre a saída de bola do Atlético Mineiro e sendo muito concreto nas jogadas de ataque. Tivemos 3 ou 4 oportunidades e conseguimos fazer 2 gols rapidamente. É claro que isso aí é importante, deixa o adversário um pouco nervoso, e o Atlético Mineiro teve que se abrir todo, teve que vir para cima. Não foi fácil, o Vasco teve que segurar, no final do jogo foi bem complicado, mas o Vasco conseguiu segurar o resultado e eu acho que mereceu esses 2-1 aí, que acabaram dando a primeira vitória para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. É isso, cara, eu concordo muito aí com o Mauro Galvão. O Barbieri chamou uma responsabilidade para ele, porque nós torcedores é aquilo, né? A gente quer ver o resultado, a coisa acontecer. Então, se não acontece ali diante do Atlético Mineiro,
com certeza seria uma pressão muito grande em cima do Maurício Barbieri, porque o Capasso era titular, né? Não era o Bambu. E realmente foi uma escolha, como o Mauro Galvão ali disse, muito acertada, porque o Bambu ele foi muito bem. Essa questão que o Mauro chamou a atenção, né, da velocidade do Bambu foi muito importante, né? Diversas vezes ele fazendo cobertura, diversas vezes ali o Paulinho dando tapa na frente dele e ele conseguindo fazer a recuperação. Então realmente foi um jogador fundamental ali, foi um dos protagonistas do Vasco naquela vitória. Agora, a gente tem que bater palma sim para o Maurício Barbieri em relação a essa escolha, porque como eu chamei a atenção aqui, quando ele fez a mudança do Galaça lá, tirando o Rodrigo, a gente criticou demais, né? Então o treinador está sujeito a isso, família vascaína, a erros e acertos, e dessa vez ele acertou demais aí na escolha do Bambu, porque foi um dos melhores em campo aí, sem sombra de dúvida. E para finalizar o nosso vídeo, quero trazer aqui a galera lá do Boleiragem, do programa da Sport TV, tava lá o Júnior, né, o Grafite, o Roger, o Caio, falaram pontos interessantes aí pra gente trocar uma ideia. Liga só. O Vasco foi importante, né, porque são dois times, né, que não jogam nenhuma outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro. E isso pode ter, né, Grafa, uma importância muito grande, porque enquanto os outros estão disputando competições com risco de contusão, de todas essas coisas, esses dois times eles vão estar descansando, né, sempre aprimorando a parte física, podendo fazer com que isso tenha uma influência muito grande no resultado final. Ô, Caio, e teve gente falando que, não traz o Andrei, pô, vai jogar 5 jogos. Eu falei, quantos jogos pode jogar? Tá bom, traz ele. Joga muito. Joga muito. Esse moleque não parece que tem 18 anos, a posição que ele joga, né, como ele faz leitura de infiltração, como ele também se posiciona bem pra vir de trás, é alto, é elegante, bom na bola aérea, se impõe, faz gol. Que isso, que moleque, cara. Sabe quem jogou uma boa partida? Talvez a melhor de quando chegou foi o Jair, que é ex-Atlético Mineiro. Fez uma boa partida também. Para mim, é um dos grandes reforços dessa temporada. Pelo que a gente viu dele com a camisa do Galo, pode ainda não ter dado a resposta esperada, fez um grande jogo. Acho que o Vasco competiu. Né? O torcedor se sente representado quando ele olha para o campo e fala, pô, pode até não ganhar o jogo, mas os caras estão se matando lá dentro. É um time organizado, um time competitivo e com o brilho da molecada, né? O Peck fazendo um grande jogo, sendo decisivo, Quem o eu Andrei... gosto muito é o Léo zagueiro, pela esquerda. Eu gosto muito dele. A leitura dele é muito boa, de jogo. E como ele começa, ele é corajoso, o passe dele sempre vertical, ele sempre acha o volante ou meia, direto assim, cara. E é engraçado que ele cresceu nessa característica dele com o Diniz do São Paulo, né? Ele começou a desenvolver essa saída de bola dele. E engraçado que a semana que vem, Vasco e Palmeiras sem os treinadores na beira de campo, né? Porque o Barbieri foi expulso também, né? Tá aí, pegando um gancho aí, né, de cada ponto que foi levantado nessa resenha, a gente nem precisa falar do Léo, né, realmente tá jogando muita bola. O Júnior chamou a atenção pro Jair, que também acho que deu a volta por cima. Até acho que ele pode entregar muito mais, mas já fez uma boa partida e acho que jogando na função dele, fez vários desarmes, né, protegendo a bola em determinado momento, tentando segurar. Então, eu gostei, jogou muito pro time. O Jair, gostei muito da partida que ele fez, né? Chamaram a atenção ali também do Andrei, né, a família vascaína. E aí, eu acho que o Andrei foi bem no primeiro tempo, nos ajudou, né, fez um dos gols. Mas, cara, o que eu vi do Andrei no ano passado, a personalidade, sair jogando, aparecer pro jogo o tempo todo, saber segurar a bola em determinados momentos de dificuldade, porque ele era um cara acima da média naquele elenco do Vasco, mas ainda acho que o Andrei tá sentindo nível de competitividade, né? O nível aumentou muito, que é uma Série A, e acho que o Andrei ainda tá se adaptando, tá um pouco nervoso, não vejo ele comparando as atuações dele lá na Série B com as atuações quando ele enfrentou, né, os clássicos e agora contra o Atlético Mineiro. Eu tenho certeza que ele pode entregar muito mais, porque ele tem muito mais talento. Então, assim, foi importante, mas eu não vi essa grande atuação aí contra o Atlético Mineiro. Acho que ele foi ok, porque eu sei que ele pode entregar muito mais, ele é muito acima da média, e por isso que o Chelsea comprou esse jogador. E aí, para finalizar, o que o Júnior falou, né, família? E eu venho falando isso aí, vídeo após vídeo, o Vasco tem que aproveitar essa situação. São muitos compromissos que alguns times vão ter, principalmente nesse início aí, o Atlético Mineiro, Fluminense, o Palmeiras, o Bahia tá jogando na Copa do Brasil. O Vasco tem que saber se valer disso aí para aproveitar e a gente fazer o maior número de pontos possíveis para ficar mais tranquilo e aí sonhando uma pré-Libertadores, quem sabe aí, porque, porra, quero disputar esses campeonatos aí também no ano que vem. Dá uma moral, Vascão. Vou ficando por aqui, tamo junto. Se você gostou do vídeo também, deixa aquele like, é nóis. Muito bom ser Vasco.